Olá, meus queridos, um grande prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. Vamos tentar, através desse vídeo, responder a pergunta, a segunda parte da pergunta: como Jeová guia o seu povo hoje? Levando em consideração, a gente sempre faz essa ressalva para evitar algum mal entendido, né? Quando nós usamos a expressão ou nome Jeová, nós entendemos, sabemos que não é a pronúncia original do tetragrama. Tetragrama usado lá no passado. As 4 letras hebraicas, né, que se refere ao nome do Criador. Sabemos que essa é uma pronúncia que foi convencionalmente aceita pela maioria e, portanto, é mais usada. Outros preferem usar Yahvé, Javé, Yahu, Yau. Isso aí fica a critério de quem está lendo, quem está ouvindo, quem está pronunciando. Então entenda que estamos usando a expressão Jeová para nos referir ao Criador, ao Deus Todo-Poderoso citado nas Escrituras Sagradas. Certo? Bem, na última parte, no primeiro vídeo que nós fizemos sobre esse tema, como Jeová guia o seu povo, nós falamos a respeito do papel de Jesus Cristo como coluna central da nossa adoração, do nosso serviço prestado ao Criador, a Deus. Inclusive, Jesus respondeu a pergunta que os judeus fizeram a ele, né? No Evangelho de João, o diálogo que ele teve com os judeus nos capítulos 5 e 6, perguntaram para Jesus: qual é a obra de Deus, então, para que nós façamos? Jesus disse que é para depositar fé no Filho de Deus que foi enviado. Ou seja, a principal obra, a nossa principal obra para a salvação é depositar fé em Cristo, escutar a Jesus e seguir todas as coisas que ele nos ensinou. Essa é a nossa principal atividade como cristãos, como discípulos de Jesus, e o principal meio que Jeová usa para guiar o seu povo é o cabeça da congregação, o próprio Cristo. Isso só para recapitular o que nós falamos no último vídeo sobre esse tema. Agora nós vamos falar sobre como Jeová guia o seu povo hoje em dia, a segunda parte. Então vamos deixar que a própria Bíblia nos oriente sobre isso. Por quê? Por que é importante usar a Bíblia para nos orientar? Porque eu simplesmente não poderia chegar aqui e simplesmente falar, já responder as perguntas. Seria muito fácil, né? Assim como organizações religiosas lideradas por homens muito espertos fazem. Simplesmente dizem assim: como Jeová guia o seu povo hoje? Ele usa a gente para guiar o seu povo. Tá, ele deu a Bíblia, mas ele deu a gente para que vocês nos escutem. Beleza, né? Que maravilha. E aí um monte de gente seguiu Jim Jones, um monte de gente seguiu um monte de lunáticos, um monte de gente ainda continua seguindo organizações religiosas lideradas por espertos que se auto-intitulam os substitutos de Cristo. Simplesmente isso. Assim como lá no passado Jeová usou homens imperfeitos como Moisés, inspirado por Deus, cheio de capacidade de realizar milagres, né? Designado pelo próprio Jeová, face a face falava com ele. Profeta Elias, Isaías. Assim como Jeová usou esses, Jeová nos usa e nos designou em 1919. Tudo que a gente falar agora vocês têm que obedecer, sem questionar. Porque se questionar, a gente vai te expulsar, te rotular como um apóstata, proibir todos os membros de falar com você e colocar sua família contra você. É isso que organizações de controle mental lideradas por espertos fazem. Mas o que nós queremos é seguir aquilo que está nas Escrituras. Eu digo nós queremos aqueles que acreditam na Bíblia como palavra de Deus e que querem seguir a Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Então o que a Bíblia diz sobre isso? Vamos aqui à Bíblia. O Evangelho de João 14, versículo 26. O contexto desse texto, se você ler todo o capítulo 13, 14, 15, 16 e 17, você vai ver que é o momento em que Jesus está reunido na sala de sobrado com os seus discípulos, dando instruções finais referente à morte dele e o que aconteceria depois dele ressuscitar. Então Jesus dá diversas instruções, diversas orientações para os preparar para a sua morte. Porque seria difícil para um ser humano acreditar que alguém está dizendo assim: ó, eu vou morrer, mas vou levantar. Difícil, não é? Difícil ouvir uma coisa dessas?
precisaria ter muita fé. Então Jesus prepara os seus discípulos dando instruções para que eles não sejam enganados no futuro por outros que poderiam se levantar dizendo: eu sou o Cristo, eu sou o ungido. Uma dessas instruções foi o Evangelho de João 14, versículo 26. Como eu citei, né? Se você quer ler todo o contexto, leia a história toda do capítulo 13, 14, 15, 16 e 17. O 17 termina ali com a oração de Jesus ao Pai, pedindo que Jeová, no caso, proteja os seus discípulos e os ajude nas dificuldades que eles enfrentariam. Evangelho de João 14, 26 diz: mas o ajudador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas a vocês e os fará lembrar de todas as coisas que eu lhes disse. Então, quem Jeová usa, segundo Jesus, para nos ensinar, para nos ajudar a lembrar das coisas que nós aprendemos sobre Jesus? Uma organização religiosa sediada lá nos Estados Unidos, um líder humano que se auto-intitula o Cristo, o substituto de Cristo, um Jim Jones da vida aí. Quem é que Jeová usa hoje para nos ensinar e a nos ajudar a lembrar das coisas que aprendemos nas Escrituras? Jesus respondeu, eu acho que ficou bem claro, né? O Pai enviará o meu nome, o Espírito Santo. Então não caia, não seja tolo de cair na lorota, na conversa fiada, de líderes religiosos que fazem publicações muito bem elaboradas, bem editadas, bem preparadas, com toda uma neurolinguística para te engambelar e te levar a crer que você não pode jamais adorar Jeová se não for por meio, apenas, né, por meio de Cristo, com a ajuda do Espírito Santo. E com o terceiro meio que Jeová usa para guiar o seu povo, que nós já vamos citar mais para frente, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Sem essas três, você precisa de mais, você precisa de uma organização religiosa. Nada disso, a Bíblia não fala isso. Então Jesus indicou o Espírito Santo, é que Jeová enviaria, o Pai enviaria, para nos ensinar. Complementando esse raciocínio, João 16, versículo 13, diz: no entanto, quando ele vier, ele quem? Um grupo de homens que está lá nos Estados Unidos preparando publicações e vídeos? Uma organização religiosa que foi fundada em 1800 e alguma coisa? Uma gráfica religiosa? Uma empresa agora imobiliária também? É isso? Não. Jesus diz: quando ele vier, o Espírito da verdade, que a gente viu no 14, 26, que é o Espírito Santo, ele os guiará a toda a verdade. Como Jeová guia o seu povo? Como Jeová guia o seu povo? A resposta é simples e clara em João 16, 13. Quando ele vier, o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Se você quer encontrar a verdade, que é Cristo, João 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quer encontrar a verdade da palavra de Deus, João 17, 17, a tua palavra é a verdade. O próprio Jesus é a palavra de Deus e o próprio Jesus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Se você quer encontrar essa verdade, o Espírito da verdade o guiará a toda a verdade, diz o texto. Você não precisa de uma organização religiosa, você não precisa de homem nenhum, ser humano algum, para te guiar a toda a verdade. Podem ser usados? Podem. É pecado ler publicações religiosas? De forma alguma, não estamos dizendo isso. É errado você se afiliar a alguma organização religiosa? Também não estamos dizendo isso. Se você quiser ser membro de alguma organização religiosa, ler publicações religiosas, ouvir palestras religiosas, essa decisão é sua. O ponto que estamos destacando e frisando é que para nós encontrarmos a verdade, para nós alcançarmos a salvação, nós precisamos apenas do Espírito Santo, que Jesus indicou que nos enviaria. Depois que ele retornasse, da ressurreição dele, retornasse ao Pai, o Pai enviaria o Espírito Santo com
com todos os méritos que Jesus tinha para poder pedir isso, né? Para que nos colocasse à disposição o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Jeová nos guiaria a toda a verdade, nos ajudaria a lembrar todas as coisas que aprendemos, a saber como falar, a saber como agir em momentos de dificuldade, como a gente vai analisar aqui. Entendeu? Tudo isso é o essencial. Da mesma forma, quer ver? Para você se alimentar e sustentar a sua vida, você precisa comer, digamos assim, frango, sabe? Você precisa comer bife de carne contra filé, você precisa comer picanha, você precisa comer sobremesa, pudim, gelatina, precisa disso para sobreviver, para você viver, você precisa dessas coisas. Mas é errado essas coisas? Claro que naturalmente, nas quantidades, né, que são saudáveis, nas quantidades que são saudáveis. Mas essas coisas ajudam um pouquinho, não ajudam um pouco para que você possa ingerir o que é essencial, às vezes alguma coisa que dá um sabor a mais pode ajudar. Da mesma forma, para ser salvo, você precisa de Cristo, crer nele para ser salvo. A ajuda do Espírito Santo, a palavra de Deus. Podem ter palestras que podem te ajudar a ter uma visão, podem ter homens que podem servir como instrutores da Bíblia em algum lugar, etc. e tal. Mas eles não são essenciais. Eles são apenas complementos. São apenas complementares. Ou seja, sem eles, mesmo que eles estão ali, mas sem eles, nós continuaríamos trilhando o caminho da vida da mesma forma. Nós poderíamos alcançar a vida eterna, porque eles não são essenciais para a vida eterna, eles são apenas complementares. Organizações religiosas, publicações religiosas, palestrantes religiosos são apenas complementos, são apenas pessoas, organizações que estão sujeitos a erros e falhas e que nós deveríamos ter liberdade, abertura para questionar quando vemos que tem alguma coisa que está em desacordo com a Bíblia. Nós deveríamos ter liberdade de expressão, de discordar, porque eles não são essenciais para a salvação. Portanto, não podem dominar a nossa fé. Entendeu o raciocínio? Não estamos dizendo que você não pode, não deveria estar numa religião, numa organização, se você acha que deveria fazer isso. Isso aí é decisão sua. Qualquer pessoa é livre para entrar, sair, ficar em qualquer organização religiosa. Deveria ser livre. Deveriam ser livres, mas existem organizações de controle mental, organizações religiosas de controle mental, que exigem que as pessoas permaneçam na sua organização e que se elas saírem, elas vão ser punidas, vão ser ostracizadas, vão ser discriminadas, seu nome vai ser anunciado, sua família vai ser colocada contra ela. Isso é um crime. Além de ser um crime, uma infração direta contra as Escrituras Sagradas, é um crime contra a Constituição do nosso país, contra os direitos humanos. Toda pessoa tem liberdade de crença, liberdade de mudar de opinião, mudar de religião, de sair de uma organização religiosa sem sofrer sanções. Então, essas coisas não são essenciais, são apenas complementares. Mas sem elas, nós podemos continuar servindo a Jeová, seguindo a Cristo, com auxílio do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Esse é o ponto que nós queremos destacar aqui. É a coluna dorsal. Agora, como ter a ajuda do Espírito Santo? Eu tenho dificuldade, eu leio a Bíblia e tenho dificuldade de entender. Eu não consigo saber o que dizer, o que responder, como raciocinar, como entender os pensamentos de Deus, que é impossível para nós seres humanos imperfeitos, mesmo que fôssemos perfeitos, também não conseguiríamos, né, na plenitude, entender o raciocínio de alguém que sempre existiu, todo-poderoso, com toda a sabedoria, a fonte de toda a sabedoria. Mas como ter acesso a informações, a uma linha de raciocínio que é razoável para um ser humano? Jesus responde isso. Em Lucas, capítulo 11, versículo 13, ele diz: portanto, se vocês, embora maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai, no céu, dará Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, Jesus indica aqui a importância de nós pedirmos a ajuda do Espírito Santo constantemente, para que nós possamos, assim como nós sempre precisamos estar nos alimentando, para que o nosso corpo possa ter, né, fazer o metabolismo e gerar a energia necessária para nos sustentar vivos, nós precisamos constantemente da ajuda do Espírito Santo para continuar desejosos, nos esforçando para andar segundo o Espírito, para andarmos guiados pelo Espírito, como diz Romanos capítulo 8. Porque a pressão do nosso corpo pecaminoso, que nós herdamos do pecado de Adão, a tendência, a inclinação magnética, digamos assim, para o pecado é muito forte. Então nós precisamos da ajuda de uma intervenção
de uma interferência para que nos ajude a seguir no norte certo, que é seguindo aquilo que está delineado nas Escrituras Sagradas. E é o Espírito Santo que nos ajudará nesse sentido. E Jesus disse que nós podemos pedir e o Pai dará de bom grado. Em Mateus capítulo 10, versículos 19 e 20, diz assim, ó: no entanto, quando entregarem vocês, ou seja, quando nós formos perseguidos, muitas vezes acontece, dentro de própria organização, por exemplo, fui membro de organizações religiosas, dentro de uma delas, que é de controle mental, eu fui levado várias vezes para confrontar a liderança. Eu mesmo já fiz parte da liderança como ancião por muitos anos. Eu mesmo tive que enfrentar outros anciãos no poder, para poder explicar por que eu não acredito cegamente na liderança de homens. Por que eu questiono determinadas doutrinas que eles ensinam, que eu estou vendo que está em desacordo com a Bíblia. Várias vezes eu fui levado para me confrontar com eles. Jesus disse assim, então, ó: não fiquem preocupados com o que for falar, com o que falar e como falar, porque naquela hora lhes será dado o que falar. Pois quem fala não são apenas vocês, mas é o Espírito do seu Pai, que fala por meio de vocês. Então nós temos a oportunidade de ter a interferência do Espírito Santo até para nos ajudar a alinhar o raciocínio, para saber como dizer, como falar, como usar as Escrituras de uma forma que realmente atinja um objetivo. Mas o Espírito Santo pode nos ajudar nesse sentido, para que nós saibamos como responder. Lucas 24, 49 diz: e saibam que enviarei sobre vocês o que foi prometido pelo meu Pai. Vocês, porém, permaneçam na cidade até serem revestidos do poder vindo do alto. O poder vindo do alto aqui era o Espírito Santo, que, por exemplo, veio lá na festa de Pentecostes, citado em Atos capítulos 1 a 3, os discípulos de Jesus estavam na sala de sobrado, o Espírito Santo veio e eles tiveram até mesmo a capacidade de falar em diversas línguas que as pessoas estrangeiras que estavam lá conseguiam entender. O Evangelho de João capítulo 2, versículos 19 e 22 diz assim, ó: quando ele foi levantado, aliás, diz o 19, João 2, 19 a 22. Jesus lhe respondeu: derrubem este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Então os judeus disseram: este templo foi construído em 46 anos e você o levantará em 3 dias? Mas o templo de que ele falava era o seu corpo. Os discípulos, quando escutaram Jesus falar isso, talvez não entenderam bem do que Jesus estava falando. Talvez pensassem que ele estava falando do templo mesmo, lá em Jerusalém. Aí o 22 diz: quando ele foi levantado dentre os mortos, porém, seus discípulos se lembraram de que ele dizia isso. E eles acreditaram nas passagens das Escrituras e no que Jesus tinha dito. Então o Espírito Santo aqui atuou no sentido de fazer lembrar desses detalhes, de conversas que eles tiveram. Como disse, Jesus prometeu isso, né? O Espírito da verdade vos fará lembrar dessas coisas. João 15, 26. Quando vier o ajudador, que eu lhes enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que vem do Pai, esse dará testemunho de mim. Então, quem dá testemunho sobre Jesus na nossa vida é o Espírito Santo. Está lá em Romanos capítulo 8. O próprio Espírito dá testemunho com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Eu fui membro de uma organização religiosa que ensina, por exemplo, que somente 144 mil pessoas, atualmente, eles dizem que são apenas um punhadinho de gente, alguns milhares, que são filhos de Deus. Os outros todos não são nada. Só eles são trigo, só eles são os filhos de Deus, só eles são os irmãos de Cristo. Só eles são ungidos com o Espírito Santo. Somente a eles se aplica Romanos capítulo 8, dizem eles. Mas se você ler Romanos capítulo 8 todinho, você vai ver que ali o apóstolo Paulo apenas faz um contraste entre os que são guiados pela carne e os que são guiados pelo Espírito. Ora, se você não é guiado pela carne, então você é guiado pelo Espírito. E se você não é guiado pelo Espírito, você é guiado pela carne, que conduz à morte. É o que diz o texto. E lá eles ensinam que esse texto de guiado pelo Espírito só se aplica a 144 mil. O resto todo, então, é guiado pela carne, que vai morrer. Tem como crer numa liderança dessa? Foram coisas assim que eu questionei e fui expulso como apóstata. Mas isso não faz diferença para mim. 1 João 2,27 diz: e quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine.
Então, aqueles que receberam o auxílio do Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem sobre nós, nos auxiliando, porque pedimos ao Pai, não precisamos de ninguém para nos ensinar, além das Escrituras e da ajuda do Espírito Santo. Deu para entender? Compreende isso? Diz ainda o texto: mas a unção da parte dele, que é verdadeira e não é mentira, lhes ensinará todas as coisas. Tudo que é essencial para a salvação nós podemos aprender com o auxílio do Espírito Santo por meio das Escrituras Sagradas. Assim como ele os ensinou, permaneçam em união com ele. Temos dificuldade de levar uma vida que seja pautada nas Escrituras, com sabedoria, sem sermos pessoas fanáticas, dogmáticas, sem sermos pessoas que vivem, digamos assim, afastado dos outros, como ascetas, né? como pessoas que vivem escondidas, separadas dos outros. Precisamos viver assim? Como viver com sabedoria no mundo, sem ao mesmo tempo ser influenciado pelas coisas que vão de encontro com as Escrituras que estão pelo mundo afora? Como ter essa sabedoria? O Espírito Santo pode nos ajudar. Tiago 1, versículo 5 diz: portanto, se falta sabedoria a algum de vocês, que ele persista em pedi-la a Deus. Então nós podemos pedir o Espírito Santo, pedir a sabedoria do Pai. E o texto diz: pois ele dá a todos generosamente, sem censurar, e ela lhes será dada. 1 João 3, versículo 1 João 3, versículo 22, diz assim: e tudo o que pedimos recebemos dele, porque estamos obedecendo aos seus mandamentos e fazendo o que é agradável aos seus olhos. Então nós podemos pedir, se estivermos nos esforçando, se estivermos ali. Às vezes falhamos, às vezes erramos. Está lá em 1 João capítulo 1, capítulo 2. Não é que nós venhamos a querer cometer pecados, mas caso venhamos a pecar, nós temos um intercessor, nós temos um mediador entre nós e o Pai, que é Cristo. E nós pedimos perdão, podemos pedir perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, que às vezes acontecem. Nós erramos mesmo, não queremos, mas falhamos às vezes. E aí nós podemos pedir a ajuda do Pai, pedir o seu perdão. E ao passo que nos esforçamos em fazer o certo, diz o texto aqui, tudo que pedimos recebemos dele, porque estamos obedecendo os seus mandamentos e fazendo o que é agradável aos seus olhos. Ou ao menos nos esforçando a fazer. E o texto de Romanos 8, versículo 16, eu citei, né? O Espírito testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Portanto, é importante nos esforçar para não andarmos segundo a carne. Ou seja, não permitir que a influência mais forte da nossa natureza imperfeita, que pende para o que é errado, seja a dominante na nossa vida. Por isso nós precisamos pedir o Espírito Santo, pedir a sabedoria do Pai, para que nós possamos agir com cautela, com sabedoria, com dignidade, com honra, nos esforçando para agir de forma decente e agradável ao nosso Criador. Então, resumindo essa parte, como Jeová guia o seu povo? Através do Espírito Santo. Nós já citamos, Jeová usa Jesus, o cabeça da congregação, legítimo governador, o legítimo rei. Homens tentam roubar o lugar de Cristo na nossa vida. Tentam posar como governantes, como corpo governante, como aqueles que governam a vida, como aqueles que são os amos da nossa fé, como aqueles que dizem que são os guardiões da doutrina. Não. Homens são apenas complementos. Seres humanos, organizações religiosas, servem apenas como complementos. Não são essenciais para a nossa adoração a Jeová, não são essenciais para nós seguirmos a Cristo. Onde houver 2 ou 3 reunidos em nome de Cristo, ele disse que estaria lá. Nós persistimos em nos ajuntar, em nos reunir, mas isso não, o texto de Hebreus 10, versículos 23 a 25, que é manipulado por organizações de controle mental, para prender você dentro do templo deles, dentro da organização deles, diz que você só pode obedecer aquele texto ali se for dentro da igreja deles. Mas você pode ler o Hebreus capítulo 10 todinho, e em nenhum momento ali ele está dizendo assim, não deixemos de nos reunir no salão do reino, numa igreja tal, no templo tal, como membro da organização tal, da igreja tal, da religião tal. Em hipótese alguma. Ele simplesmente diz, não deixemos de nos ajuntar. Qual é a quantidade desse ajuntamento? O texto não diz. Qual é a frequência de tal ajuntamento? O texto também não diz. Mas o objetivo,
para nos estimular ao amor e a obras excelentes. Esse é o objetivo. Se você ler o versículo, todo o texto, você vai ver que tudo está relacionado à nossa adoração a Jeová por meio de Cristo. E nós então nos ajuntamos com pessoas, 2, 3, 10, 1 milhão, quantos forem. Onde? O texto não diz, não faz diferença. O propósito é que faz diferença. O objetivo pelo qual nos reunimos é que faz a diferença. É disso que o texto fala. Não seja vítima desses manipuladores que usam neurolinguística para poder ludibriar, pegar um texto bíblico e te prender dentro de uma determinada organização religiosa, para controlar a sua vida, para te prender, para você pensar que pode apenas alcançar a vida eterna e servir a Cristo se for por meio deles. Mas isso já caiu por terra há muito tempo, nas palavras de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o único e suficiente caminho, verdade e a vida. E o Espírito Santo de Deus, que Ele nos envia, conforme Jesus prometeu, nos ajuda a enxergar essa verdade e a viver em harmonia com ela. Bom, eu queria então agradecer a vocês aí pela atenção. Aguardemos os nossos próximos vídeos. Até lá.